A cada 2 anos, 2 milhões de japoneses desaparecem. A população da China está prevista para diminuir pela metade até o final do século, enquanto a idade média na Itália atingiu 48 anos. Globalmente, as taxas de natalidade estão em declínio. Isso levanta a questão: a humanidade está morrendo? Vamos explorar o que está acontecendo e entender a gravidade dessa situação. Por centenas de milhares de anos, a população humana mal crescia, enfrentando desafios como doenças, fome e guerra. No entanto, a Revolução Industrial marcou um ponto de virada, impulsionando um crescimento exponencial que elevou a população para 6 bilhões em 1999 e 8 bilhões apenas 24 anos depois. Embora nossos números devam continuar a crescer por pelo menos mais 60 anos, há um fenômeno intrigante. As pessoas meio que pararam de ter bebês. Para manter uma população estável, em média, cada casal precisa ter 2 filhos. Se esse número é maior, a população cresce. Se é menor, diminui. Se estiver significativamente abaixo, ocorre um encolhimento rápido, como visto na Coreia do Sul, uma potência na exportação de cultura pop. Se as coisas permanecerem como estão, ainda precisamos verificar se há um limite para as taxas de fecundidade. Olhando para o quadro geral e absoluto, a população não diminuirá tanto. Ela simplesmente retornará ao nível que já foi. Em 1950, a Coreia do Sul tinha 20 milhões de habitantes. Em 2023 são 52 milhões e em 2100 estima-se que serão 24 milhões novamente. No entanto, a preocupação não está na diminuição do número de sul-coreanos, mas sim na composição da população. Em 1950, a idade mediana era de 18 anos. Em 2023, é de 45 anos. E em 2100, prevê-se que será de 59 anos. Um país envelhecido. A Coreia do Sul não está sozinha nessa situação, pois a China também está testemunhando uma inversão demográfica acentuada, atualmente imparável. A rápida industrialização, urbanização e o aumento da renda na China resultaram na preferência por famílias menores. Isso, aliado à introdução da política de filho único, destinada a desacelerar o crescimento populacional, levou a China a ter uma baixa taxa de fertilidade por décadas. Com uma taxa de natalidade de 1,16 nascimentos por mulher, isso significa que, em média, cada mulher tem pouco mais de um filho. As taxas de fertilidade da China agora estão entre as mais baixas no leste asiático, até mesmo inferiores às do Japão. Em comparação, o despovoamento da Europa é mais gradual, apesar da baixa fertilidade, devido ao influxo contínuo de imigrantes. Opa! Cuidado com a cabeça, menino. A irmã dele é braba, hein? O impacto é complexo, uma vez que muitos imigrantes vêm de regiões com baixas taxas de fecundidade. No entanto, o número de mulheres imigrantes que têm um grande número de filhos ainda não é suficientemente alto para causar um declínio significativo. E as taxas de fecundidade dos imigrantes geralmente se ajustam à população nativa dentro de 2 a 3 gerações. No leste europeu, o declínio populacional acelerou ainda mais devido à emigração de jovens para economias mais fortes, como a Alemanha, cuja idade mediana é uma das mais altas do mundo, alcançando os 46 anos. Se liga na cara do garanhão. A América Latina atingiu taxas de fertilidade abaixo da reposição em 2015. Nos Estados Unidos, a imigração é o principal fator que mantém o crescimento populacional substancial. No entanto, ainda existem regiões onde as taxas de fertilidade não caíram abaixo da reposição, como em grande parte do Oriente Médio, Norte e Subsaariana da África, onde a fertilidade ainda é alta. Recentemente, a ONU reduziu drasticamente suas previsões para a população africana. Para a Nigéria, por exemplo, as estimativas foram reduzidas de 733 milhões para 546 milhões em 2100. Tendências semelhantes estão sendo observadas em todo o continente, indicando que as taxas de fertilidade na África estão diminuindo mais rapidamente do que inicialmente previsto. É cada vez mais provável que, até o final do século, muitos lugares na África também possam estar abaixo da reposição. Assim, a queda nas taxas de fecundidade e o envelhecimento da população
estão se tornando uma tendência global. Por que isso é um grande problema? A demografia está intrinsecamente ligada à pobreza. Para uma sociedade funcionar adequadamente, é crucial ter pessoas em idade produtiva. Jovens e adultos de meia idade desempenham a maior parte do trabalho, e em qualquer sistema econômico, são essas pessoas que geram a riqueza da sociedade. Na aposentadoria, a contribuição para a economia diminui, mas os custos de saúde, predominantemente gerados por idosos, aumentam. No passado, uma população mais jovem costumava cuidar dos idosos. Agora, imagine uma sociedade onde a maioria das pessoas tem mais de 60 anos. O fardo financeiro para os mais jovens seria enorme, sendo insustentável até mesmo para os países mais ricos. Isso resultaria em pessoas trabalhando por períodos mais longos, aumento nos custos de saúde e um cenário de pobreza crescente, enquanto os estados com receitas em declínio lutam para acompanhar os custos em constante aumento. Embora a tecnologia possa amenizar o impacto, ela não pode compensar totalmente essa dinâmica desafiadora. Já podemos observar essa situação se desdobrando. 11 das 31 províncias da China enfrentam déficits em seus fundos de pensão. O envelhecimento populacional ocorreu antes que essas regiões se tornassem economicamente prósperas e agora enfrentam dificuldades em se recuperar. Prevê-se uma diminuição de 20% na população em idade ativa na China, o equivalente a 200 milhões de pessoas, até 2050, uma quantidade comparável à população total em idade ativa dos Estados Unidos hoje. O colapso da infraestrutura é uma constante universal associada ao declínio populacional. A infraestrutura opera em escala e não se torna mais barata de operar se for utilizada por menos pessoas. Quando a população diminui, seja devido à urbanização, à perda de indústria e empregos, os recursos necessários para manter a infraestrutura desaparecem. Isso é evidente em muitas cidades despovoadas e em áreas da Alemanha Oriental, que enfrentaram um declínio acentuado após a reunificação alemã. O Japão também apresenta cidades moribundas devido ao envelhecimento populacional. Contrariando a expectativa de que a vida se tornaria mais barata e melhor com menos pessoas, o declínio populacional não conduz à prosperidade. A prosperidade surge das ideias e do trabalho das pessoas, não apenas da disponibilidade de recursos. Além disso, sociedades envelhecidas enfrentam o risco de ter governos eleitos que representam predominantemente os interesses e receios de suas populações idosas, potencialmente levando a decisões de curto prazo e preferência pela conservação da riqueza em detrimento da inovação. Muitas pessoas acreditam que ter menos humanos na Terra seria benéfico devido à insustentabilidade de nossas sociedades, consumo excessivo de recursos e mudanças climáticas. No entanto, mesmo para aqueles que desejam uma redução na população, esse processo é provavelmente muito lento para ter um impacto ambiental positivo a curto prazo. A população mundial continuará a crescer por pelo menos mais 60 anos antes de começar a diminuir, o que destaca a urgência de enfrentar questões como as mudanças climáticas. Da mesma forma, qualquer outra vantagem que uma população mais baixa possa ter, provavelmente não se materializará neste século. Importar pessoas pode parecer a solução mais fácil, mas a fertilidade dos imigrantes se ajusta aos níveis locais dentro de 3 gerações. Assim, seria necessário um fluxo constante de novos migrantes, o que não é sustentável a longo prazo, dado o declínio global nas taxas de natalidade. Uma alternativa seria manter os países mais pobres em condições precárias, incentivando a migração de jovens em busca de oportunidades para países desenvolvidos. Contudo, essa abordagem é moralmente questionável. Até o final do século, a África terá o maior número de jovens do mundo, tornando os migrantes africanos potencialmente os mais procurados globalmente, com nações envelhecidas competindo por aqueles dispostos a mudar. No entanto, a imigração também pode gerar tensões sociais e culturais, especialmente quando diferentes conjuntos de valores se encontram, levando frequentemente a reações que retardam o processo de imigração. Economicamente, a imigração é amplamente benéfica para as sociedades, mesmo que isso possa parecer contraditório para alguns.
Países como os Estados Unidos, construídos sobre a ideia de liberdade e oportunidade através do trabalho árduo, podem se beneficiar significativamente, especialmente se conseguirem atrair os talentos mais brilhantes e ambiciosos do mundo. Uma maneira de interpretar a queda na taxa de natalidade é como um efeito colateral do mundo estar menos adverso do que no passado, especialmente para as mulheres que agora têm mais liberdade, educação e recursos. No entanto, à medida que as sociedades melhoram, as pessoas tendem a optar por ter menos filhos. Há uma lacuna interessante entre o número de filhos que as pessoas desejam e quantos realmente têm. O desejo médio na Europa é em torno de 2,3 filhos, muito mais do que a média real. Ao longo do último século, ganhamos muitas liberdades, mas isso veio com um custo: o enfraquecimento das comunidades unidas e estruturas familiares que tradicionalmente desempenhavam um papel na criação das crianças. Hoje, jovens pais enfrentam desafios e expectativas diferentes da sociedade. As mulheres, em particular, se veem divididas entre o desejo de ter uma família e uma carreira, muitas vezes pressionadas a conciliar ambas sem compromissos claros. Embora os homens estejam compartilhando mais igualmente as responsabilidades parentais, ainda se espera que desempenhem o papel de provedores. Infelizmente, em muitos países desenvolvidos, as disparidades salariais entre mães e outros trabalhadores contribuem para a estagnação da carreira dos pais. Além das pressões externas, a cultura do individualismo também desempenha um papel, com as pessoas optando por explorar suas vidas, viajar, se divertir e buscar a felicidade, muitas vezes adiando compromissos mais sérios, como formar uma família. Até agora, nenhum país conseguiu aumentar significativamente as taxas de natalidade, então não há uma solução clara. No entanto, algumas opções para facilitar a vida dos pais incluem acesso gratuito e abundante a serviços de creche, benefícios financeiros para os pais e habitação mais acessível. Além disso, a paternidade não deve ser um obstáculo na carreira, e a cultura precisa se tornar mais positiva em relação às famílias. Isso é algo em que todos podem colaborar. Na próxima vez que você estiver ao lado de um bebê chorando, lembre-se de que criar filhos é desafiador. No final das contas, a humanidade não está destinada a perecer devido à diminuição na taxa de natalidade. A idade e a composição de nossas sociedades estão mudando rapidamente, e é algo que precisamos abordar mais cedo ou mais tarde. Entre todos os desafios incrivelmente difíceis que enfrentamos, por que isso seria algo que não podemos resolver? Mas o que você acha de tudo isso? Será que os governos conseguirão se manter sustentável? Você acha que com menos gente no mundo, a vida fica melhor? Deixe sua opinião, pois é muito importante. Segura ele, mulher. Essa aí já tomou consciência que homem hoje em dia tá difícil. Não esquece de conferir o vídeo que está aparecendo na tela. Caso queira saber mais sobre o que está acontecendo em alguns países, te vejo no próximo conteúdo. E até mais.